Agora sim, o Vitor estava trazendo para a gente aqui de Brasília um pouquinho das polêmicas de ontem na CPMI do INSS, que ouviu o ex-presidente do INSS, chegou lá com habeas corpus, não quis responder algumas perguntas, teve bate-boca, a sessão foi paralisada em alguns momentos. Converso agora com o líder do PDT na Câmara, integrante da CPMI, inclusive, Mário Heringer. Deputado, obrigada por conversar aqui com a gente. Vou começar com esse depoimento de ontem. A gente sabe que era muito aguardado. Queria um pouquinho do resumo da sua leitura, deputado, sobre como foi a atuação do ex-presidente do INSS ontem lá na comissão. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, as pessoas que estão nos assistindo aqui na Band. A CPI, na verdade, ela está se constituindo um teatro, né? Tem muito ator, tanto no palco quanto na plateia. E isso tem criado determinados momentos um pouco histriônicos e um pouco até decepcionantes para a gente. Ontem, o ex-presidente Stefanuto ele foi para a CPI protegido por uma liminar e, surpreendentemente, ele não usou a liminar a seu favor, exceto no primeiro momento, onde teve aquele desacerto com o relator, mas depois ele falou assim, com muita tranquilidade durante o tempo todo. Então, na verdade, para nós que estávamos ali assistindo, ele se mostrou muito convicto. É claro que essa convicção e a competência dele em se defender, é claro, precisa ser medida com fatos, com dados, né? As questões financeiras deverão e poderão serem apuradas. Mas, na verdade, nesse momento, essa CPI ela está sendo trabalhada com diversos tipos de atores que advogam uma disputa e uma briga que não procede. Até porque eu fico muito complicado até para falar isso aqui, mas tem gente citada e que frequentou festas e eventos e que buscou acusados no seu carro próprio, em aeroporto, dando carona, que está ali na posição de investigador, tendo acesso, inclusive, a dados sigilosos que não era para ter. Então, essa CPMI, ela está eivada de coisas que podem refletir muito negativamente no seu resultado final. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje lá um joga culpa num, joga culpa no outro, e ninguém está buscando uma investigação de verdade. Nós temos muito que investigar. Temos sim. Nós temos que saber quem que fez, quem organizou, quem pegou esse dinheiro. Só tem 2 presos até agora. A Polícia Federal só fez busca e apreensão agora, recentemente. Quem tinha alguma coisa em casa para guardar, ou quem tinha nessas entidades comprometedoras, já teve tempo de jogar fora, de desfazer, de jogar fora telefone, de trocar telefone, de fazer tudo o que tinha que fazer. Então, nós estamos, na verdade, Paula, na areia movediça, sabe? Quanto mais mexe, mais atola e não resolve. Então, hoje, para mim, a CPMI ela está ficando mais teatral do que objetiva. Agora, deputado, o senhor falou várias questões aí que eu gostaria de entender. O senhor falou que tem atores, gostaria de saber quem são esses atores. E o senhor chegou a mencionar que algumas pessoas que estão a par ali da investigação, à frente, tendo acesso a essa investigação, a documentos importantes, teriam ali se relacionado com pessoas que estão sendo investigadas. O senhor está falando de todas as pessoas que compõem hoje a comissão, é isso? Isso está muito claro, Paulo. Se vocês, jornalistas, quiserem, as informações são públicas, estão todas aí nos jornais, nas televisões. Eu vou me permitir não citar os nomes de nenhum aqui, até para não ter nenhum desconforto. Daqui a pouco acham que podem me processar, jurídico, não sei o quê. Mas é muito fácil, não tem que procurar, está à vista. Os dados estão aí, todo mundo vendo. E essas pessoas tinham que se dar por impedida de estar ali naquela posição. É isso mesmo que eu falei. Início, eu até pergunto isso, deputado, porque no início, quando começou
quando a comissão, né, ela realmente foi formada, eu vi uma fala sua, agora não me lembro se foi numa entrevista, se foi uma publicação, enfim, em que o senhor até elogiava a formação dessa comissão, dela estar, pelo menos, ter a oposição ao governo ali na frente, né? Até a formação dessa comissão acabou sendo uma derrota ali para o governo. Era a oposição que queria essa CPMI do INSS, o governo não queria, o governo teria tomado a frente, mas aí numa virada meio histórica ali de articulação da oposição, a oposição conseguiu ficar com membros ali à frente da comissão. Na época, eu me lembro do senhor ter elogiado essa questão da oposição estar à frente da CPMI do INSS. Hoje o senhor ainda tem elogios à oposição estar à frente? Eu, na época, elogiei com um certo tom de ironia, porque eu queria mostrar que o governo estava completamente despreparado para determinadas coisas, sabe? E realmente, é até bom mesmo que a oposição tenha tomado frente, porque se uma investigação ela precisa ser buscada, só que, infelizmente, quem tomou a frente é que tem os maiores nomes citados. Infelizmente, eu errei, porque se a oposição estivesse fora e estivesse investigando uma coisa que o governo estivesse fazendo, só que as pessoas que estão envolvidas são todos eles da oposição, entendeu? O negócio assim é curioso, que são os membros da oposição que têm nomes citados por diversos envolvidos, e são senadores da nossa República. Agora, tem uma questão também que vários parlamentares falaram sobre isso, e sei que o senhor defendia, pelo menos também, essa tese, de se condenar quem tiver que seja, independentemente do governo, né? Até porque a gente sabe que continuou, mas começou lá, onde é que continuou, onde é que descobriu, são anos e anos que a gente sabe dessa fraude. O senhor continua pensando dessa forma e acha que, como está andando a comissão, os trabalhos, realmente isso vai acontecer ou a discussão ainda está muito política ali dentro? Não, está muito cedo para te dizer exatamente o que vai acontecer. Historicamente, nas nossas CPIs, exceto uma ou outra, a gente termina a CPI sem uma conclusão mais forte, mais definitiva. Algumas não, terminam bem. Eu espero e torço para que esta nossa CPI do INSS termine bem, porque apesar dos velhinhos já estar recebendo o seu dia de volta, que o governo está pagando, apesar do processo ter parado, a gente não pode esquecer que esses caras cometeram um crime contra pessoas idosas, indefesas e que não tinham nenhum preparo para se defender. E isso não pode ser esquecido. O perdão não pode ocorrer para que não ocorra a reincidência. A reincidência só vem pela impunidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao final, ao cabo, nós temos que apontar os responsáveis e temos que indicar, que não somos nós que fazemos isso, mas temos que indicar aos poderes que cuidam exatamente da penalização, temos que indicar esses culpados, inclusive tipificando os crimes que cometeram para que sejam exemplarmente punidos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E te digo mais, não estou para proteger nenhuma pessoa que estiver ali, que tiver culpa, de partido nenhum, de estado nenhum, de maneira alguma, entendeu? Então, essa continua sendo a minha tese. Nós não podemos perdoar simplesmente, que o perdão nesse caminho, como em outros muitos, permite a reincidência. Chamar o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, para depor. Qual que é a sua posição? A gente lembra que a oposição já quer há bastante tempo isso acontecendo. A gente teve aí nos últimos dias uma operação da Polícia Federal no sindicato, em que ele está à frente. Ele não foi alvo dessa operação, mas o sindicato sim. E a gente sabe que já existe uma articulação para que ele fale de alguma forma. Já tem alguns crimes que podem ter ocorrido por conta da omissão dele, de acordo com a oposição. O senhor é a favor ou contra do irmão do presidente Lula depor na comissão do INSS? Todo mundo que for convidado ou convidado ele terá que aceitar, convocado ele terá que ir. E que for aprovado na comissão, eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ir e deve ir se aceitar e tem que ir se for convocado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Com relação ao Frei Chico, na verdade, o Frei Chico é ali mais uma imagem que eles querem pegar para atingir o presidente Lula. Não é o Frei Chico pelo Frei Chico, é o Frei Chico pelo presidente Lula. E que aí é uma coisa, na minha opinião, é o seguinte:
Está investigado? Vamos investigar. Mas não vamos deixar transformar esse tipo de ação em ação política, publicitária, de marketing, porque hoje o que se objetiva com a vinda do Frei Chico é exatamente transformá-lo em Lula, sentado ali, atingir o presidente Lula, que na minha concepção, e é verdade, todos nós sabemos, não tem nada a ver com isso. O presidente Lula não tem nada a ver com isso. Se o Frei Chico não fosse o Frei Chico, se o Frei Chico não fosse irmão do Lula, não se falava de Frei Chico. Então, é uma jogada só política, mas eu entendo que se for chamado, deve ir sim. Deputado, muito obrigada por ter conversado com a gente. A gente segue acompanhando, é claro, os trabalhos e depoimentos da comissão, na torcida de que não vire pizza, mas sim algo realmente de resposta para aposentados e pensionistas que foram lesionados de alguma forma, né? Roubados, né, de alguma forma. Obrigada, viu, deputado? Até a próxima. É isso, Paula. Muito importante que fazer esse trabalho e relembrar para as pessoas que isso não acabou e que a gente precisa de punir esses responsáveis. Um abraço, muito obrigado. Abraço. Olha,